Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. A infância pode ser um fator decisivo na personalidade de uma pessoa. Dependendo de como alguém passa os primeiros anos de vida, todo o resto pode ser colocado em xeque. Foi exatamente isso que aconteceu com Albert Fish. Durante sua vida, Albert ganhou diversos apelidos graças a seus crimes e vícios medonhos. No final, o homem que era um dos maiores serial killers dos Estados Unidos ficou conhecido como o Homem Cinzento, lobisomem de Wisteria, maníaco da lua e vampiro do Brooklyn. Muito da personalidade psicopata de Albert pode ser explicada por traumas adquiridos enquanto ele ainda era uma criança. Quando nasceu, no ano de 1870 em Washington, nos Estados Unidos, seu pai já estava com 75 anos. Isso fez com que o garoto ficasse órfão ainda muito cedo. Depois da morte do pai, ele passou a viver em um orfanato, onde tudo piorou. Lá, Fish apanhava e era chicoteado com frequência. Porém, com o tempo percebeu que quanto mais sofria agressões, mais gostava delas. Notou aí suas inclinações sadomasoquistas? Na adolescência, quando já tinha voltado a morar com a mãe, que conseguiram um emprego estável, Albert conheceu um garoto. Os dois tiveram uma relação e nesse momento, Fish foi apresentado ao mundo da coprofagia, a prática de comer fezes. Ao reparar então em sua atração por garotos, ele passou a frequentar banheiros públicos masculinos com o intuito de observar meninos enquanto se trocavam. Perto dos 30 anos, sua mãe apresentou-lhe uma mulher, com quem Albert se casou e teve 6 filhos. Mesmo comprometido, o homem continuou a ter relações homoafetivas extraconjugais que funcionavam à base de sadomasoquismo. Nessa época, trabalhando como pintor, ele abusava de meninos mais novos, de preferência menores de 6 anos, em sua maioria deficientes ou negros. Cada vez mais seu sadismo aumentava e ele desenvolvia interesses mórbidos como castração, automutilação e mutilação sexual. Por algumas vezes até praticava tais atos nas crianças que sequestrava e abusava. Em meados de 1917, sua esposa o deixou para viver com outro homem. Abandonado, Albert viu sua saúde mental ir por água abaixo. Foi nesse momento que ele começou a ouvir vozes, fazendo jus ao histórico de alucinações e psicoses religiosas presente em sua família. Tornando-se mais sádico e interessado no prazer proveniente da dor, o homem passou a praticar diversos atos agressivos contra si próprio, como cravar agulhas em sua pelvis. Em uma visita à emergência, os médicos descobriram em um raio-x cerca de 29 agulhas alojadas em seu corpo. Albert chegou a enfiar um algodão embebido em álcool em seu ânus, colocando fogo em seguida.
Na mesma época, ele descobriu seu gosto por carne humana e começou a sentir o desejo de praticar canibalismo. Em 1927, aos 57 anos, o vampiro do Brooklyn sequestrou Billy Gaffney, um garotinho de 4 anos. Com o pequeno em mãos, Fish o torturou, mutilou e esquartejou para então cozinhar e comer partes de seu corpo. Em 1928, Albert leu um anúncio no jornal feito por Edward Budd, um jovem de 18 anos que procurava emprego. O assassino se interessou rapidamente pelo garoto e foi fazer uma visita. Já na casa de sua futura vítima, o homem conheceu a irmã mais nova de Edward, a pequena Grace de 10 anos. Sob a desculpa que iria contratar o garoto, Albert conquistou a confiança da família. Em uma tarde, convenceu os pais de Grace a deixarem que ela o acompanhasse em uma festa. Depois desse dia, a menina nunca mais foi vista por seus familiares. O assassino ficou impune por 6 anos, quando seu retrato falado foi divulgado pela polícia. Ele então decidiu mandar uma carta para os pais de Grace, narrando passo a passo do crime terrível que havia cometido. Desde o momento em que decidira sequestrar e comer a carne de Grace, até os detalhes do esquartejamento e cozimento. Albert foi encontrado em casa. Ele tentou reagir à prisão com uma navalha, mas acabou sendo capturado pelos policiais. Já na cadeia, em sua confissão, assumiu ter cometido diversos assassinatos e descreveu todas as vezes que cozinhou a carne das crianças que sequestrou. No total, o assassino disse ter matado pelo menos 23 e molestado mais de 400 menores. Mesmo com a confissão, Fish foi julgado apenas pela morte de Grace. Em seu julgamento, que aconteceu em 1935, ele declarou insanidade e foi condenado à morte por cadeira elétrica. Ele foi eletrocutado na prisão de Sing Sing, em Nova York, no dia 16 de janeiro de 1936, quando o assassino tinha 66 anos. As diversas agulhas alojadas em seu corpo ao longo de toda a vida causaram curto-circuito, interrompendo o fluxo de eletricidade na cadeira. Foram, assim, necessárias 2 descargas elétricas para matá-lo. Antes de fechar seus olhos completamente, Fish, referindo-se à cadeira elétrica, proferiu suas últimas palavras: "A emoção suprema, a única que ainda não experimentei."